espelhos de reverso. Se você quer me mandar algo, esse algo vai voltar para você. Então você faz o mal. Liberdade de expressão, da gente viver a nossa cultura religiosa livremente, é porque existe um opressor. E aonde que está esse opressor hoje? A gente só enxerga esse opressor dentro das igrejas evangélicas. Acredita naquilo que eu acredito. Eu acredito. Não, você não acredita. Acredito. Não, você não acredita. Por que eu não acredito? Você não algo, você precisou criar o demônio para trazer para vocês uma cultura de medo. Deus, que é o Deus Supremo, que é a lei do mar, como eu já expliquei, ele criou o Batalá, para que o Batalá criasse o mundo e tudo que nele habita. É bem semelhante. A gente não tenta. Depois que você termina. A gente não tenta enfiar a nossa verdade absoluta goela abaixo de ninguém. A gente também não. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação e para Deus, ou existem outros caminhos espirituais igualmente válidos, incluindo orixás e entidades? Com toda certeza existem outros caminhos. A verdade nunca é única e absoluta, nunca é uma só. A verdade deles não é a mesma verdade que a minha, que não é a mesma verdade que a sua, que não é a mesma verdade que do de Clay. Então, assim, tem outros caminhos, tem outras vertentes, você pode acessar essa sua fé, essa sua energia, essa sua prosperidade, essa sua cura, essa sua bênção, através da sua religião, do seu Exu, das suas entidades, deidades, dos seus demônios até, e deuses que existem dentro da feitiçaria, porque a minha verdade, a verdade é aquela que funciona para você, não é aquela que funciona pelo outro. Então, eu acredito que cada um tem a sua vertente. Por isso que uma feiticeira caminha em qualquer chão. Digler? Eu acho que, sem dúvida, tem muitas outras vertentes onde a gente consiga compreender que também mora um Deus, né? Eu acho que não existe coisa mais linda que a gente vê no mundo quando uma pessoa ela tem uma afinidade, ela tem um propósito de vida, ela tem uma meta. E às vezes nem sempre ela está alinhado a uma prática religiosa. Então eu acho que a gente tem vários exemplos, e o mundo é um campo sagrado muito amplo, do qual cada pessoa pode acessar de uma forma específica. Eu acho que o que a gente precisa entender e ficar muito claro aqui, né, é que talvez, né, algumas práticas religiosas precisam compreender que nós estamos chegando através de um mesmo Deus, só que de formas diferentes. Então é isso que a gente precisa compreender. Vocês têm uma forma, nós temos outras formas, e essas práticas, a gente tem que trazer para o campo, né, da convergência e não da divergência, para que a gente chegue a um momento que a gente realmente vive em comunidade, se trate como irmãos de um único Deus. Eu tinha esquecido de falar, de avisar, mas nesse caso aqui vai ser o seguinte: eu vou fazer a pergunta para um lado e o outro lado vai comentar a resposta do outro lado, entendeu? Demorou. Entendeu? Então aí vamos lá. Aí vocês tentam dividir um em um. Eu vou prestar atenção ali. Beleza. Posso começar? Pode. Então, aí nisso é onde nós vamos discordar. Por quê? No cristianismo ortodoxo, né, nós trabalhamos com esse conceito, ortodoxia e ortopraxia, duas palavras que vêm do grego. Então você vai no ortopedista, quando você tem um desvio patelar, por exemplo, eu que sou da área da educação física, você vai no ortopedista para deixar o joelho reto, o orto vem de reto. Ortodoxia, doutrina reta, ortopraxia, prática reta. Então nós acreditamos que existe uma doutrina reta e uma prática reta, uma única. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele não está falando, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das formas, eu sou uma das maneiras. Eu sou o caminho, a verdade, não uma das verdades, e a vida. Então, nós acreditamos nisso, que Jesus é o único caminho e a palavra dele é o único caminho a ser seguido. Então, eu acho que, deixando o Vitor falar agora, eu acho que vai por aí, né? Fica difícil essa visão ecumênica, essa visão mas sincrética pro cristão. É exatamente isso. Eu concordo com aquilo que o Israel falou, porque, igual o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele continua dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a gente entende que se não for por Cristo, não tem como chegar até a Deus. Até porque Cristo é o intermediador. É o que Paulo fala, se não estiver enganado, já é nas epístolas dele. E nós temos esse intermediador que é Cristo. E a gente tem essa divergência justamente por causa disso. No caso que vocês não acreditam que existe uma verdade absoluta, correto? Que foi
A Leite falou? Inclusive, falar que não existe uma verdade absoluta, pra mim, já é uma afirmação absolutista. Não, eu não acho isso. Se você fala assim, não porque a existe sua- verdade absoluta, isso já é a sua verdade é entendeu? absoluta, a sua verdade é a única absoluta para você. Então, se você acredita nisso, você vai falar, porque se não, nem você acredita no que você está assim, ó, falando. quando você fala não existe verdade absoluta, isso já é uma afirmação absoluta. Tá, mas você Você também entende? tenta pôr uma verdade absoluta como sendo sua, sendo única, e aí chega um ponto de você nem acreditar na sua verdade. Não, eu acho que você não entendeu, Leide. O que eu tô falando é assim, quando você afirma não existe verdade absoluta, a sua afirmação já é absolutista. E meio que tudo começa a se tornar relativo, né? Então, acho que não existe aquele Começa certo e uma errado. relativa. É relativo isso, é justamente o que eu tô falando. É relativo isso. Por quê? Porque a sua verdade para você é a única e absoluta. Então, é que assim, eu não sei se tem Continua. Eu parei o cronômetro. Continua. Quando você fala assim, ó, não existe verdade absoluta, esta afirmação, ela já é absolutista. Sim, com toda certeza. Então, Meio que você cai numa contradição. Não, é meio uma contradição, mas é contraditório. o que nem você fala numa coisa com tanta performance que às vezes você acredita só naquilo que você lê, que você prega. Então, Então, porque um minutinho, por favor. Quando você acredita naquilo que você lê e você prega, você acredita em algo que foi escrito. Você não acredita em você mesmo. então, Mas é que a gente acredita que existe uma verdade absoluta, que é Cristo. Exatamente. É aí que tá a Exatamente. divergência. É aí que dá a Então, divergência. É que a divergência foi exatamente essa. Igual, vocês disseram, você disse que não acredita que existe uma verdade absoluta, correto? Certo. Já a gente acredita sim que existe uma verdade absoluta. Mas é uma crença sua. Sim. É uma crença sua daquilo que você assim, por escreve. exemplo, qual é a cor desse bombom? Não, com toda da embalagem. certeza. Ela é dourada. Ela é dourada. Se eu falar que é vermelho, e o Vitor falar que é azul, mas é relativo. Não é relativo. Nós podemos falar o que nós quisermos. Não vai mudar o fato que a embalagem é dourada. Exatamente. Então, por mais que exista várias formas de enxergar, seja no Ocidente, em todos os lugares do mundo, em todas as regiões, existem várias formas de enxergar o divino, o sagrado e como comunicar. Vamos Porém, comunicar. não significa que existe várias formas de divino. E um ser Na sua crença, porque você acredita nisso. Na gente, na minha crença, é crença, porque é uma O crença que significa a diferente. palavra crença? É porque é aquilo que você crê. Certo. Ok. É diferente do que eu creio. Na minha Entendeu? crença, existe verdade absoluta. Sim. Ok. Se eu te perguntar sobre algum feitiço e eu falar assim, esse feitiço pra você é verdade, mas pra outras pessoas não funciona, você vai acreditar que só funciona pra você e não pra outras pessoas? Com toda certeza pode não funcionar para o outro. Por quê? Porque ele não acredita naquilo. Não, Para você peraí. para uma coisa funcionar para você, você precisa acreditar nela. Não, Não é? peraí. Você precisa acreditar você- nela. É que, pelo que vocês falaram, é uma ideia de Deus não ser um ser, mas ser meio que tudo, uma ideia meio panteísta. Eu não quero colocar espantalhos em vocês, eu quero entender. Porque quando eu acredito em um Deus, que é um ser, que ele se comunica, que ele tem vontade, que ele tem desejo, nós trabalhamos na teologia os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Então, por exemplo, Deus é amor. Esse atributo é comunicável porque nós podemos amar, inclusive o Deus encarnado, Cristo, ele incentiva e ordena nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Exatamente. Pra falar a verdade, ele vai até além. Ele fala, a lei fala amar o próximo como a si mesmo, mas eu falo, ame o próximo como eu vos amei, que aí a régua fica mais embaixo. Exato. Mas assim, esse Deus, ele é um ser, ele é o criador e ele criou. O porquê ele vai se comunicar de várias maneiras? Será que o problema não está no homem enxergar e até mesmo criar deuses A sua conforme interpretação. a sua imagem? Digler, responde essa. Eu queria explicar uma coisa que é muito importante. A Leide está tentando explicar uma questão que é a prática religiosa permite ou não permite que você entenda e aceite outras vertentes. Esse é o único ponto que é a linha mais tênue que a gente precisa tratar aqui. Qual que é a diferença? Nós entendemos que dentro da nossa visão religiosa, tá certo? Então eu creio que o Deus Supremo é Eledumare. Mas por ser uma filosofia de vida do qual a gente entende
que precisa se comunicar com todas as pessoas, todos os tipos, todos os povos, e a gente não quer impor nada a ninguém, eu consigo compreender que o seu Deus é o da Bíblia. E eu não vou te atacar. E eu não vou te atacar e não vou falar que ele não existe. Ele existe pra você. A gente tá indo pra outro assunto. Que aí é intolerância. Isso, é lá pra frente. É outra parada. Não se preocupa não com essa parte. Não, vai chegar lá. Vamos filosofar acerca do Deus. Por exemplo, você vai pra Grécia. Você vai pra Grécia, você vê os deuses. Os deuses da Grécia eram imagem e semelhança dos homens. O que os deuses da Grécia gostam? Sexo desvairado, bebida, incongruências, contradições, irresponsabilidade. Os homens fizeram seus próprios deuses. Isso é algo que desde que o pecado entrou no mundo para nós, já começou. O homem ser o seu Deus, e aí é o antropocentrismo, o homem no centro. Você nunca vai ver um protestante ou um cristão ortodoxo, seja ele católico ou protestante, um cristão bíblico, e eu faço assim essa dicotomia porque tem gente que fala, quando você fala um cristão verdadeiro, sim, existe o cristão verdadeiro e aquele que se intitula. Né? Jesus fala em 1 Coríntios 11, aliás, o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu falo que eu sou cristão, 10 segundos, eu não toca a imito bola meu pra mestre. Lúcia. Então, eu vou tocar a bola com uma pergunta. Não quero ser prolixo, mas vamos lá. A pergunta é, se Deus é tudo, ele não acaba sendo nada? Não. Então você acredita na possibilidade de algo ser tudo? Porque pra mim quem é tudo não é nada. Não, temos uma energia central que pode se dividir em vários deuses, em Vamos vários lá. elementos. Deus é uma energia ou é um ser pessoal? De Claire, Lê, vocês pensam da mesma maneira? Eu quero entender. Não, a gente vem de segmentos diferentes. Mas a gente tem quase a mesma filosofia. Porque nós acreditamos, só pra vocês entenderem. porque Existiu é a o sua primeiro crença. homem e a primeira mulher. Existiu o primeiro homem e a primeira mulher. Que Deus criou do barro, da terra. Ok? Beleza, essa é a nossa crença. Tem um criador, nós somos criatura. Quem criou o ser humano? Quem criou as árvores, o céu? Como que vocês entendem? Porque uma energia cria o quê? Deixa eles responder. Não é 3 contra 1. Dentro da nossa filosofia iorubá, né, a gente entende que tem um Deus que é o Deus Supremo, que é a lei do mar, como eu já expliquei. Ele criou o Batalá, para que o Batalá criasse o mundo e tudo que nele habita. É bem semelhante, né? E o Batalá ficou responsável por criar o que a gente chama de Edá, que hoje virou Eledá, que é a matéria, e dá o sopro humano. E aí existem outros orixás que nós chamamos de orixás elementais, né? Que interagem com o ser humano, trabalhando com aspectos específicos da vida, né? Então, dentro da nossa filosofia, a estrutura é muito parecida. E qual foi o ponto que eu trouxe? O fato de eu entender e concordar e acreditar que o meu é o certo não me faz menos se eu discordar do seu. Entende? Com certeza. Com certeza. Então, acho que o ponto dessa discussão, cada religião, cada prática religiosa vai defender o seu. A diferença é, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, né, Negão? Mas a diferença é, todas as outras práticas religiosas se permitem, de repente, pensar em outra possibilidade de comunicação com o Divino Criador. Talvez só os cristãos que não. Faz Sim, uma a gente pergunta não pra eles, tenta. depois que você A terminar. gente não tenta enfiar nossa verdade absoluta goela abaixo de ninguém. A gente também não. Não, desculpa. Aí eu discordo. Aí eu Porque discordo. vocês vão cometer o mesmo erro, com todo respeito, vocês cometeram no outro debate. Vocês vão criar um espantalho e atacar o espantalho. Não, eu só Porque falo existe o que não. fanatismo e existe o Com equilíbrio. toda certeza, com toda certeza. Será que da parte de vocês não tem nenhum fanático que quer empurrar por goela abaixo? Tem, lógico que tem, com toda Não, certeza. não. Tem, O tem. evangelho, ele começa quando Cristo ele diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, mesmo que a gente passe aqui a noite inteira falando, não, vocês têm que aceitar Jesus, vocês têm e tal. Mesmo que a gente passe aqui a noite inteira, isso, se não for, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado. Então, tipo assim, não vai adiantar a gente ficar aqui a noite inteira, porque foi algo que a gente estava conversando antes do debate. Isso é uma escolha muito pessoal. É uma escolha pessoal. Então, o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. A gente entende que, se a gente for pegar a história, sim,
Tem muito fanatismo que vai empurrar a goela abaixo. Você tem que fazer, você tem que ser assim. Inclusive, fanatismo que causou morte, né? Exato. Cruzado. Só que, infelizmente, não foi isso que Cristo ensinou. O que Cristo disse foi exatamente isso. Se você quiser vir após mim, ele não tá falando, você tem que vir. Mas se você quiser, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Vou fazer uma pergunta então, já indo nesse tom aí, ó. Agora vai ser uma pergunta pra vocês, né? Como se fossem eles perguntando. Por que aqui tá como por que vocês dizem, mas quando eu falo vocês, eu não tô falando, Sim, entendeu? o cristianismo, né? É. Por que vocês dizem que orixá é demônio se nunca entraram num terreiro, nunca viram o axé funcionar e só repetem o que o pastor fala? Isso não é preconceito religioso puro? Vamos lá. Só pra contextualizar. Polêmico. Só pra contextualizar, é engraçado que quando eu falo assim, cara, eu vivi dentro do terreiro de Candomblé e dentro da igreja católica. Algumas pessoas se espantam porque muitas acham que eu sou evangélico. Acham até que eu prego por causa das coisas que eu falo, principalmente quando eu tô falando com os jovens. Mas eu sempre falo o seguinte, eu falo, ó, gente, eu sou de Deus. Eu rezo e converso com o Deus cristão porque ele já apareceu pra mim. Mas ele não apareceu na igreja. Ele não apareceu no terreiro de Candomblé. Ele apareceu quando eu tava de boa e ficou do meu lado, entendeu? Ele já me acompanhou, ele não chegou só pra me atender pedidos. Muito pelo contrário, ele chegou mais pra gente trocar ideia, pra me mostrar os milagres, bater no meu ombro e falar, aí, negão, o que eu sei fazer ali, você não sabe, ó. E ver um milagre acontecer na minha frente. Então, eu pergunto, por isso que pra mim, às vezes eu vejo um pouco disso em alguns de vocês. Entendeu? Eu queria que você... Eu vou até repetir, porque eu comecei a falar que nem um bocó aqui. Não, imagina. Por que vocês dizem que orixá é demônio se nunca entraram num terreiro, nunca viram o axé funcionar e só repetem o que o pastor fala? Isso não é preconceito religioso puro? Vamos lá. É que quando o tema é pra frente eu vou falar também. Eu tive o meu encontro com Deus foi na Avenida Rio das Pedras, né? Mas, tipo assim, cara. Primeiro, a gente não pode cometer um anacronismo. A palavra orixá não existia na época que Jesus estava na Terra. Para a verdade, a palavra católico, apostólico romano e a palavra evangélico não existia também. Jesus era judeu. Uhum. A religião, Jesus era judeu. Se fosse para imitar Jesus na questão da religião, nós íamos ter que ser judeus. Por isso que eu falo que o evangelho é um estilo de vida, não é uma religião. A Bíblia, ela orienta não consultar espíritos, não consultar a morte. Não existia a palavra orixá na época, mas a Bíblia já está proibindo essa prática, que já é uma prática que existia, certo? Quando a Bíblia vai denominar esses espíritos, a Bíblia chama de demônio. Jesus chama de demônio. Então não tem como um cristão que segue a Cristo, Jesus falar, ó, os espíritos ali são espíritos malignos e enganadores. E eu fazer essa dicotomia. Porque não é a questão, qualquer culto, qualquer religião que consulta espíritos, nós vamos acreditar que são espíritos que enganam dizendo que é de entes queridos, de vidas passadas. Porque nós acreditamos que depois da morte é juízo. Então depois da morte é juízo. Eu sempre falo, a oportunidade que você tem para fazer sua vida valer a pena é essa. Ah, eu vou reencarnar, eu vou vir em outra vida, eu vou ter uma segunda chance e eu nem vou lembrar dessa segunda chance. Uma história muito... Tem até o filme Ghost, né? Pô, minha mãe assistiu tanto esse filme e eu lembro de cor o filme. É muito bonita a história. Voltar, encarnar o espírito, entrar em outra pessoa e poder se comunicar com a pessoa amada é muito lindo. Hollywood é maravilhoso, mas não é verdade. A chance que você tem é essa. E depois daqui, a Bíblia ensina que inclusive o próprio Cristo ensina que é juízo. Ou você vai pro céu ou você vai pro inferno. Por isso que toda comunicação que vem desse sentido, que não é oriunda só das religiões de matriz africana. No Egito tinha essa ideia, na Grécia tinha essa ideia, a ideia dos oráculos. A Bíblia sempre chamou de demônio. Então não é uma questão específica com vocês, é dessa cosmovisão. Eu tô me segurando muito pra não me meter, porque... Eu também tô. Pra porque não Eu podia ser um debate... Eu prometi que eu seria mediador, entendeu? Mas eu vou deixar você falar, Leide, porque depois eu quero te fazer uma pergunta sobre o que você falou. Vai lá, Leide. Tá. Você não acha que assim, a Bíblia foi criado algo, precisou criar o demônio para trazer para vocês uma cultura de medo,
para vocês não pecarem? Então você precisa ter medo de algo para você ser uma pessoa sólida, para você ser uma pessoa com hombridade, com honra. Se você não tiver medo do inferno, você não tem honra, você não tem hombridade? Então, é isso? Posso Porque poder rapidinho? isso- O cristão, Jogo rápido, hein, que o tempo é que dela. tem medo do demônio, ele não entendeu o que é o evangelho. Nós não temos que querer ir pro céu ou buscar a Deus por medo do inferno. Nós temos que buscar a Deus por amor a Deus. Eu temo a Deus. O Deus que abriu o mar, que fez pão cair do céu, esse me dá Mas medo. então, aí Eu tenho você, medo por de isso que desapontar a você ele, eu não fala tenho medo do demônio, quando você fala do demônio, você fala demonizando uma outra fé, porque criou o céu e o Dê um inferno. exemplo de uma Criou, fala que demoniza. não, que criou o céu e o inferno. Não, como você disse aí agora, você falou, criou o céu e o inferno. O que não serve são demônios, são espíritos enganadores. Então, é porque é uma crença sua. E o inferno, o demônio foi criado para passar medo. Então, para o cristão, ele precisa temer algo para poder, É que, na poder verdade, andar na linha reta. É uma percepção sua. Peraí, A Bíblia não ensina isso. deixa eles terminar. Vai, Dico. Uma coisa importante a gente entender, quando a gente entra nesse tema de espíritos enganadores, a gente precisa entender novamente a questão da crença. Ela interfere muito. Porque só o fato de vocês não acreditarem, não crerem em reencarnação, o diálogo já fica muito mais difícil, né? Então, quando a gente pega essa linha de raciocínio e a gente entende, já trazendo essa cosmovisão da reencarnação, é muito difícil de você falar que um espírito que você se comunica na Umbanda, que já teve uma passagem mais antiga, já inclusive fez parte de antigas civilizações como Inca, Maia, Azteca, né? Que nos guiou para o futuro e talvez nos orientaram para chegar até onde nós estamos, como que esse espírito pode ser um espírito enganador, compreende? Então, eu acho que essa é uma banda. E a outra banda é só para esclarecer que é importante que orixá não é espírito, né? A gente só tem uma passagem de um orixá na história, que é Xangô, e dizem que veio à Terra, foi um dos reis do trono de Oió, foi um Alafim, mas todos os outros orixás nós entendemos como manifestações da natureza, são elementais, são energias da natureza. Então, só por esse fato do orixá não ser um espírito que já veio à Terra, a tese eu acho que cai aí porque a gente não está se comunicando com mortos. Eu queria te fazer uma pergunta, o Israel. Vai lá. E desculpa, Vitor, eu tô perguntando essa mais porque ele é Fique em paz. teólogo, entendeu? O que eu queria entender é o seguinte: se Jesus, eu sempre falo que foi o cara mais legal que já pisou aqui e deixou uma responsa muito grande porque ele tá muito longe de alcançar, entendeu? Se Jesus era o cara que era do amor, se Jesus era o cara que praticamente rege o nosso código de conduta, seja você cristão ou não, entendeu? Muitos não, são ateus, mas seguem o código de Jesus. Sim, exato. Entendeu? Não é meio estranho ou hipócrita, sei lá, que se pese tanto nessa coisa de não é o quanto meu Deus é bom, mas sim o quanto o outro é ruim? Vamos lá. Tem um livro de John MacArthur, A Outra Face de Jesus. Por que eu indico esse livro, negão? Muita gente vê o Jesus do The Chosen, e não é o Jesus bíblico. Então Jesus, anda saltitando, com o olho verde, traços italianos. E na verdade é um Jesus que até Roma criou. O Jesus da Bíblia, que estendeu a mão para a mulher samaritana, que estendeu a mão para a mulher que foi pega em adultério, e que tinha um homem adulterando com ela, mas passaram um pano pro homem, só deixaram a mulher lá para ser apedrejada, né? Quando o feminismo fala que a Bíblia é machista, Jesus defendeu a mulher em todo momento. Esse Jesus lá em Mateus capítulo 7 falou assim: muitos naquele dia me dirão, eu profetizei no teu nome, curei no teu nome e fiz prodígios e maravilhas no teu nome. É uma linguagem gospel, evangélica. E eu irei lhes dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, que eu não te conheço. O Jesus do amor é o Jesus que lá em Mateus capítulo 7, ele mesmo falou que vai mandar gente que supostamente seguia ele pro inferno. O joio e o trigo crescem junto. Então, Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. Agora, o que muitas pessoas intolerantes se comunicam de maneira errada, isso tem não só na religião evangélica, no protestantismo, como em toda a religião. Nós temos pastores que roubam dízimo, nós temos os padres que já abusaram de crianças, e nós temos João de Deus, que estava lá fazendo milagre,
Cuidado com o pragmatismo. Se dá certo, é certo. Os milagres dele davam certo. Qual era o fruto dele? Abusar um monte de mulher, inclusive de menor. Então as pessoas falam, mas eu fui e deu certo. Hernando Dias Lopes, uma frase incrível, que é contra o pragmatismo, essa ideia pragmática, ele fala, nem tudo que dá certo é certo. Então o evangelho é um convite para renúncia. Eu não vou para uma igreja para me sentir bem, como algumas pessoas vão. Eu vou e eu sou confrontado. Eu não vivo aquilo que eu quero viver. Eu queria viver na esborne e no álcool, porque é o que a minha carne pede. Mas a Bíblia, ela não é uma boa proposta. O evangelho, ele é uma boa notícia. Que notícia é essa? Jesus morreu por um miserável pecador como eu. Então, negão, isso é falando assim, existem pessoas intolerantes? Existem. Mas isso é uma minoria barulhenta. Por isso que Martin Luther King, ele fala, o que me preocupa não é o silêncio, né? Não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Gigler? Excelente. Eu acho que ele citou um dos nossos maiores ativistas raciais. Eu vou complementar. E Pastor Batista. Pastor Batista, exatamente. Quando a gente cita Martin Luther King, ele era um ativista negro muito, acho que um dos maiores, né? Pra mim, o maior. E aí, ele lutava por uma coisa. Qual que era a única bandeira? A igualdade da raça. Sim. E ele lutou lá pela igualdade da raça. E o que talvez o negão esteja tentando trazer esse contexto é que Martin Luther King nos ensinou a lutar pela nossa liberdade. Se a gente briga pela liberdade é porque existe um opressor. E quando a gente briga no Brasil ou em qualquer outro lugar pela liberdade de expressão, da gente viver a nossa cultura religiosa livremente, é porque existe um opressor. E aonde que está esse opressor hoje? A gente só enxerga esse opressor dentro das igrejas evangélicas. Essa que é a questão. Eu não acredito dessa maneira. Então, só para vocês entenderem, né? O que o negão colocou é... O Jesus Cristo foi um grande guia. E a única coisa que ele fez ele veio no mundo e ele nos ensinou a pregar o amor. E aonde que está o amor... Até mesmo naquela linha muito tênue e leve, que você não se permite nem entender como que é a filosofia do outro irmão, a prática religiosa do outro irmão. É que eu acho que... Eu já vejo Jesus de uma outra forma. Para mim, Jesus veio aqui e, puta, mano, assinou a nossa continuidade aqui. Eu sempre falo que ele podia muito bem ter só instalado os dedos e reiniciado todo o processo. Entendeu? Mas ele olhou pra gente e viu alguma coisa boa numa época em que a gente era muito ruim e falou, não, esse povo aí vale a pena ser salvo. É que, Vai lá, Vitor. é o que acontece. Hoje em dia, e nesse quesito eu vou concordar com o de Claire, realmente, hoje em dia, tem muitos evangélicos que vão contra e não quer nem saber e não aceita qual que é a sua opinião. Porém, são pessoas, como em todas as religiões, existem pessoas intolerantes, existem pessoas que vão contrariar a fé do outro. Porém, o que Jesus ensina? Falando aquilo que o Israel falou, o meu mandamento é que amem porque eu os ameis. Jesus também disse, se nós não podemos amar o nosso irmão que nós vemos, como poderemos amar a Deus na qual nós não vemos? Ou seja, tudo é questão de um ensinamento. Se a gente for olhar na questão... Interpretação, né? Na questão da... Realmente do lado mais... É que eu não tô lembrando a palavra. Não é nem a palavra humano. O pessoal mais... Que gosta de defender, só que pro lado do pejorativo. Então, a gente vai levar para um lado de que eu não quero ouvir o que você tem a dizer, e esse é o problema. Por quê? Em todas as religiões a gente vai achar isso. Só que a gente entende que, assim como existe em todas as religiões, como foi falado, no evangelho existe. Porém, não é aquilo que Jesus ensina. Então, a gente falar a igreja evangélica é preconceituosa, a gente está generalizando a todos. E não existe isso. Até porque, até mesmo quando Jesus pega aquela mulher no ato de adultério, Jesus escreve no chão e diz o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não apontou o dedo para ninguém, ele não obrigou ninguém, ele escreveu algo muito simples: aquele que não tem pecado. E a Bíblia diz que sai um por um. Ou seja, generalizar, falar a igreja evangélica é preconceituosa, é algo que, infelizmente, me desculpa dizer assim, mas acaba caindo numa falácia. Porque em todas as religiões vão existir pessoas preconceituosas. Isso é ser humano. E trabalhar com ser humano é complicado.
Tá, mas Entendeu? aí eu Pode ir, volto Lúcia. aqui e falo o seguinte, igual o Israel falou, mas assim, a sua verdade é essa. Já não é um preconceito? Mas eu não falei isso, foi você que falou. Não, você falou que quando a verdade que entra o espírito não faz, não tem, e aí o João de Deus acontecia aquilo. Tem pastores também que são pedófilos. Não, eu Tem comecei falando dos pastores. Exato, tem pastores que na Bíblia tá, pegou a mulher adúltera e recolheu ela. Eu vejo muitos de vocês fazendo posts atrás de posts atracando mulheres. Então, assim, peraí, é uma linha tênue. A gente tem que entender que o quê? Aquilo, você respeitar o outro. Eu respeito a sua e você respeita Mas a minha. respeitar não é concordar, Leide. Exato, mas eu não Senão tento ia te ter nem ter fazer. esse debate. Não, mas eu não tento fazer você acreditar em todo o meu fundamento. Vamos lá. O que acontece? Jesus... Um minutinho pra gente passar pra próxima. Jesus, ele é um personagem que a Bíblia apresenta ele. Sim. Então, por exemplo, o Dicler falou o que Jesus veio ensinar? O amor. Não, Jesus não vem ensinar o amor. Jesus vem ensinar o reino dele. Então, muitas pessoas falam de Jesus sem conhecer o livro que apresenta Jesus. Então, qualquer religião que fala, eu acredito em Jesus. Qual Jesus? O da Bíblia? Porque todo Jesus, diferente do da Bíblia, foi criado posteriormente. Porque o livro que apresenta Jesus é a Bíblia. O que Jesus falou? Mais do céu ou do inferno? Jesus falou mais do inferno. Jesus usou a palavra inferno. Nós temos 4 palavras na Bíblia: Hades, Gehenna, Tártaro e Sheol. 2 no Primeiro Testamento e 2 no Segundo. E ambas se referem a um lugar de tormento, ao inferno. Quando alguma filosofia... O mesmo tártaro dos gregos? A palavra ali é grega e é o mesmo tártaro que os gregos... Não, tipo, o mesmo que eu quero dizer, não o mesmo, mas tipo, o mesmo entendimento de o que seria Não é o mesmo entendimento de o lugar ruim. É um lugar ruim de tormento, mas não é o mesmo entendimento. Os gregos tá. acreditavam que era um lugar ruim com chicote. Alguns crentes também imaginam que o inferno, o Satanás está lá dando chicotada. Isso daí é Hollywood que inventou, não é isso que a Bíblia ensina. Mas tem essa distância. Sim. Mas o que nós acreditamos? Nós acreditamos em um Jesus que ensinou o reino. E no reino ele é rei, ele é soberano. E nós, como súditos, submetemos a esse rei. Então não dá para romantizar que Jesus ficou tocando pétalas e falando, eu sou amorzinho, vamos lá, amor. Não, Jesus ele confronta. Jesus ele olha para Pedro e fala, arreta de mim, Satanás. Jesus falou isso para um discípulo dele, tá na Bíblia. Jesus falou, Satanás, você tá contra o meu propósito, sai daqui. Jesus falou isso para Pedro. Então, se eu pregar o Jesus que falou eu te amo só, eu tô pregando o Jesus que eu criei, uma percepção que eu tenho de um Jesus do filme de Natal que passa no final do ano. Agora, se eu ler a Bíblia, vai ser um Jesus que me confronta e que eu não vou atrás da religião para me encontrar. Eu vou para ser morto e nascer de novo. Esse é o evangelho. Agora, uma perguntinha como se fosse daqui pra lá, né? Vamos lá. Agora pra vocês. Se o Deus de vocês... não, desculpa. Aqui eu fiz ao contrário, aqui, ó. No candomblé e na umbanda se faz despacho, sacrifício de animais e oferenda com bebidas alcoólicas e charuto. Isso não é exatamente o tipo de culto pagão que a Bíblia chama de idolatria e que Deus rejeita? Só uma coisa aqui, eu separei essas perguntas, mas você fala assim, negão, calma aí que eu não compactuo com isso, ou então ao contrário, aí... Entendeu? Senão dá a impressão que eu consultei vocês antes, né? Não, mas tá de boa. Mas pode responder. Pode ser. Ó, gente, de verdade, não é entrando nessa questão racial, porque não é essa a questão, mas a gente pode considerar que hoje todos os cultos de matriz africana de certa forma visto de uma maneira ruim por ser do negro, porque essa prática é uma prática litúrgica de outras religiões também, inclusive do judeu. O judeu tem uma prática que ele passa a galinha em volta da cabeça para tirar o pecado, ou ele sacrifica, ou ele faz uma doação donativa. Então, eu acredito que pelo processo que nós tivemos da construção do Brasil, da nossa sociedade, tudo que é um pouquinho do negro, tudo um pouquinho é meio contraditório, mas
tudo que é do negro é levado para uma maneira muito complicada de lidar. Você acredita que é desprezado, assim? Exatamente, tanto que a gente, quando fala de despacho, de sacrifício animal, a gente precisa lembrar que o maior movimento comercial que tem no nosso país foi feito pelo movimento cristão, que é o Natal, que é o momento que acontece o maior abatimento de aves do Brasil. Então, as pessoas, às vezes, elas acabam se contradizendo. Então, a vida da galinha da macumba importa, mas a dessas milhares de aves que são abatidas para a celebração de Natal, que é a festividade de Jesus, para essas tá tudo bem? Exatamente. E outra, o povo judeu fazia sacrifícios. Ele fazia sacrifício. Traga-me um cordeiro. Trouxe o cordeiro para ele, esse cordeiro foi sacrificado. Então, existe sacrifício no povo judeu. Então, não é uma coisa que venha que hoje as igrejas não fazem mais, não seguem realmente o que está ali, e aí demonizam as oferendas. Demonizam as eu, como oferendas. teólogo, eu fico me coçando aqui hoje de Eles boa. demonizam as oferendas. A gente olha e vê que é muito demonizado. É o que o Diclei falou. É muito mais fácil você sempre falar, nossa, o que eles fazem tá errado e o que a gente faz em nome de Deus, em nome Mas de Jesus demonizar tá é bom pra certo. você, né? Olha, com toda Você é certeza. uma satanista? É, com toda certeza. Você Com tá falando toda como se fosse certeza. ruim, demonizar tá ótimo. Não, mas eu falo na sua fé. Entendeu? Aí Entendi. vocês demonizam, entendeu? Porque pra vocês demonizar é uma coisa ruim. Pra mim não é. Ó, Israel, eu sei que você tá Pra mim é doido uma pra filosofia responder, de vida. mas eu preciso dar 30 segundinhos aqui pro Digler, porque eu preciso muito fazer essa pergunta. Vai lá, finge que o podcast é seu. Porque Você disse- é corte. O Digler disse que existe um composto racial na demonização das religiões de matriz africana. Mas se eu for na África agora, vocês são a minoria da minoria da minoria. Lá você tem uma quase hegemonia assim de muçulmanos e cristãos. Se eu falar para um africano sobre Umbanda, sobre Kibanda, sobre feitiçaria, satanismo, ele vai me dizer que é feitiçaria. Ele vai resumir desse jeito. Na verdade, é mais fácil essa palavra sair da boca de um homem negro do que de um homem branco. Como você explicaria isso? 30 segundinhos só para eu poder passar para ele, mas eu não resisti, eu tinha que te perguntar. O Negão já tinha perguntado antes, eu não respondi, né, Negão? Então vamos lá, valendo agora. Valendo. Eu entendo que, assim, quando a gente fala do culto de orixá, a gente fala ali de Benin, de Beoktá, e realmente é uma grande minoria, né? Mas é uma estrutura da onde existe também, dentro do culto de orixá, muito sacrifício animal, porque a gente entende a importância de você unir os três elementos, que é o vegetal, o mineral, o animal, e você fazer essa troca de axé para que o orixá carregue aquele mal que está na vida da pessoa, né? Então, dentro da filosofia do africano, o sacrifício animal, ele não é algo pragmático, não é algo negativo, também utiliza, entende? Mas a questão lá é praticado de uma forma livre, né? Agora aqui não. Então aqui as pessoas se importam com a vida da galinha da macumba, mas eles acham que o frango cai da árvore. O peru do Natal pode. O peru do Natal pode. Agora eu vou passar a bola para você e tem que admitir, esse é um bom argumento. É um muito bom. É um bom argumento, mas e aí? Bom, vamos lá. Com a verdade absoluta, né? Vai? Não, eu sou a favor do sacrifício também, eu não sou vegetariano. Eu sacrifico carne pra caramba, né? Eu não sacrifico, mas eu compro de quem sacrificou. Mas brincadeiras à parte, de fato, a Bíblia ensina o sacrifício. Existem os textos descritivos e os prescritivos. Então, quando a lei fala que a gente não segue tudo que tá na Bíblia, é óbvio que não. Por exemplo, Davi adulterou. É um texto descritivo, não é prescritivo. A Bíblia não está incentivando a adulterar. Eu não vou olhar para minha esposa, ó, Davi pode, então, fez, então eu vou fazer também. Lógico que não. Então a gente tem que fazer essa dicotomia do que é um texto que narra uma história, um acontecimento, algo cultural, e do que é um texto aplicável para as nossas vidas. A questão do sacrifício, de fato, tinha... E qual que era a ideia do sacrifício? Você vai pegar, por exemplo, vou usar o cordeiro, que é o mais conhecido. Você vai pegar um cordeiro que é inocente, um animal inocente, um animal que chora, que mostra a sua dor, e você vai sacrificar por conta do pecado.
você vai ver isso, vai se comover, vai se refletir, vai falar, eu vou mudar minha rota, não vou continuar aqui. Só que, o que o povo fazia? O povo, pecador, errante. Ah, eu sou rico, sou bastardo, tenho 20 cordeiro, então eu posso pecar 20 vezes, que depois é só pagar com o cordeiro. Era a ideia da troca que em muitas igrejas evangélicas e falsos líderes ensinam isso. Moeda de troca. Você dá o dízimo pra entregar. Barganha. A barganha espiritual. A barganha espiritual. Que muitos evangélicos copiam da religião da lei, por exemplo, que ensina isso. Dá pra receber em troca. Eu não dou pra receber em troca. Cristo já me deu tudo. Eu sou mais que vencedor. Ele morreu por mim na cruz. E Cristo é o cordeiro que morreu. Então ele morreu por nós na cruz. Então cessou o sacrifício, como a própria Bíblia diz. Então o sacrifício apontava para Cristo. Cristo veio, cessou o sacrifício. É isso, era didático o sacrifício, não uma liturgia contínua. Antes de eu passar para vocês, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu lá. posso, então, segundo o que você falou, eu posso raciocinar que Cristo foi o último sacrifício? Perfeito. E por causa disso, na religião cristã, não se fazem sacrifícios? Posso falar Exatamente, isso aqui? porque se nós fazemos sacrifício, nós vamos invalidar o que o sacrifício vivo fez por nós na cruz, que foi Cristo. Passa pro Vitor aí, vai lá, Vitor. Exato. Se a gente for abrir aqui o Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 15, o versículo de número 21 diz o seguinte: E obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que ali passava vindo a carregar a sua cruz. Para contextualizar, o que está acontecendo? Jesus está carregando a cruz, só que Jesus ele já está muito cansado. Jesus está apanhando. Jesus ele é Deus, mas também ele é homem. Naquele momento, o que acontece? Jesus, ele, com o peso da cruz, vem alguém chamado Simão. Para onde Simão Cirineu estava indo? Para o templo. Esse templo, exatamente, era o momento do sacrifício, onde o animal, o sangue do animal era jogado sobre as pessoas que tinham que estar com vestes brancas, porque acreditava-se o povo judeu que quanto mais sangue você recebia do sacrifício, mais purificado, vamos se dizer, que você era. Porém, quando a gente vê essa história, vem Cristo com o seu corpo todo ensanguentado, se apoia em Simão Cirineu e o tempo vai se passando. Então, a gente entende o quê? Conclui, Vitor. Perfeito. Esse momento, Jesus é o sacrifício vivo. Naquele momento, Simão Cirineu ele tá com a roupa toda suja de sangue, então ele não vai pro templo, ele vai para casa. Ele não entende, porque na cabeça dele poxa, eu precisava do sangue do sacrifício. Só que o sacrifício vivo era Cristo que estava com ele. Foi tão importante que, em Romanos, no seu capítulo 16, versículo 13, Paulo, das suas saudações às pessoas, ele diz: saudai também a Rufo, que também é pai de Simão Cirineu. Ou seja, o sacrifício, finalizando agora, o sacrifício maior era Cristo. E respondendo a sua pergunta, era exatamente isso. Por isso que não precisamos mais de sacrifício. O maior sacrifício foi Cristo entregando na cruz do Calvário a sua vida. De Claire ou Lady? Cara, tu contou essa história toda e não respondeu. Exatamente. Ficou confuso, ficou complexo de entender. Não é nada da lei, mas você tinha falado da questão racial, né? Exatamente. Eu acho que assim, pra gente resumir, eu acho que o que o Negão trouxe é uma questão cultural. Então, tudo que a gente entende hoje que é o do negro, de alguma forma, as pessoas entendem como algo muito, muito ruim. Então, pra gente só encerrar o assunto, eu acho que é isso. Se Jesus, ele foi judeu, e existem práticas dentro do judaísmo, que é do próprio ebó, que hoje é feito pelos africanos, não tem um porquê a gente demonizar algo que é feito por outras culturas, mas não tem o dedo apontado para essas outras culturas. Então, acho que pra gente encerrar esse assunto, a gente precisa refletir quanto nação, sabe? Porque aqui dentro do Brasil, a gente se preocupa muito com a vida da galinha, da macumba, mas... Esquece que o feminicídio que tá acontecendo aí, que estourou essa semana. Mas são duas coisas ilógicas que vocês estão falando, gente. Primeiro, o protestantismo aqui no Brasil tem mais negro do que branco. E nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, o protestantismo já passou os católicos e é composto por mais negro. Segundo, vários negros acharam na igreja exercer uma função e criou propósito e se desenvolveu inclusive como indivíduo. Terceiro, feminicídio, aí a gente tem que ir na semântica da palavra. Não adianta um grupo político pegar uma bala perdida que matou uma mulher e falar que é feminicídio. Não, ali foi uma bala perdida que matou um ser humano. Exato. Então não tem nada com viés
religioso aí. Na questão do negro, nós falamos de Martin Luther King. Foi um dos principais nomes, não só do movimento negro, que nem ele gostava muito desse título, porque ele não queria segregar, como algumas ideias de Malcolm X, mas ele queria unir, tanto que ele pega na mão de Billy Graham. Billy Graham começa a pregar, isso tem no documentário da Amazon do Billy Graham. Negros e brancos que estavam no auditório separado começam a se abraçar e a derramarem lágrimas. Billy Graham fala: Deus enxerga o povo dele sem fazer distinção de cor. Então muitos negros falam assim, o povo negro. Eu prefiro falar o povo humano. A minha raça é ser humano. Ah, mas e os brancos e a dívida histórica? Então a gente vai ter que, o judeu vai ter que buscar dívida histórica dos negros lá do Egito, que escravizaram ele. E aí a gente vai pra história e vai ver civilizações querendo escravizar as outras por posse de poder. Então, a minha visão, pelo menos assim, não só política, mas religiosa, é que o negro tem muito sucesso, principalmente na igreja. Os pregadores hoje que são conceituados na igreja, a grande maioria são negros. Um dos principais pregadores, pese as minhas discordâncias teológicas do Brasil, é negro, que é o Marco Feliciano. Sim. Discordo muita coisa dele, mas ele é negro. Com muita boa vontade. Com muita boa vontade. Com muita boa vontade. Mas ó, eu vou dar um ponto aqui só para você entender, porque a proposta do podcast é a gente discutir mesmo e vocês compreenderem. Você sabe a história do sincretismo. Eu sei onde você vai chegar. Vamos lá, vamos chegar nisso. Então deixa ele chegar. Então bora. Agora eu quero saber. O porquê do sincretismo? Quando a gente fala do início da prática, principalmente do candomblé, da umbanda nas senzalas, a gente fala de catimbó, daquele movimento aonde a gente já estava conquistando a liberdade, para que os deuses africanos não fossem demonizados, teve que haver um sincretismo, ou seja, houve um embranquecimento da religião de matriz africana. Como São Jorge e Ogum? Como São Jorge Ogum, Oxóssi Essa é nova. e Oxóssi e São Sebastião. Hoje tem muitas federações que estão fazendo um movimento inverso, convencendo, né, os pais de santos, os sacerdotes, de tirarem a imagem do santo católico dos seus altares para a gente poder reverenciar os nossos deuses africanos. Então, quando a gente chega até esse ponto, você entende que para poder exercer, nós já tivemos que fardar o que para nós era algo muito natural, porque já era enxergado naquela época como algo muito ruim. Então, isso é uma questão cultural que se criou dentro do nosso país. Se lá atrás a gente teve que tirar a imagem do nosso orixá africano e colocar de um santo católico para que as pessoas não nos atacassem, automaticamente isso vai reverberando, e por mais que passe o tempo, e por mais que eu acredite também que hoje não existe mais a dívida racial, ainda assim existem resquícios dessa perseguição. Antes de eu passar a bola para vocês, porque tem uma pergunta muito boa aqui do Lucas Lima, eu queria participar, né? Sair um pouco do meu posto de debatedor, de... Sinta-se em casa, fica à vontade. E eu queria debater também, porque eu já olho essa situação de uma forma diferente. Eu não acuso essa demonização das religiões de matriz africanas, eu não ponho só na conta dos evangélicos quando eles estavam querendo farmar a gente para suas igrejas, porque foi literalmente isso que aconteceu. Não foi só do candomblé cristiano, a gente tiraram também do catolicismo. Porque foi farmando, dizendo, isso aqui não é santo, e dá um chute na santa. Você tá trazendo, você tá farmando pro seu. Que o catolicismo usa para eles também. Mas, apesar de eu ter te feito aquela pergunta daquele jeito, falando assim, tá, mas você tá colocando um componente racial, mas lá na África todo mundo é cristão ou muçulmano. Entendeu? Mas o que eu acho que ajudou a potencializar isso foi a cultura pop. Porque a cultura pop fez a gente aceitar fez a gente aceitar os deuses gregos, fez a gente aceitar a cultura nórdica, e ninguém reza pra Thor, e ninguém reza pra... entendeu?
e você aceita de boa, sentar e assistir um filme sobre O Thor é loiro, não tem mais cabelo vermelho, não tem entendeu? mais barba com nó na barba. Você aceita que a Ariel seja negra tranquilamente, você aceita tudo isso. E o que eu quero dizer é o seguinte, isso não foi demonizado. Isso sim eu colocaria como um componente racial. Porque eu acho que, por exemplo, deveria existir um anime, eu falei isso depois que eu assisti o anime que fizeram sobre o... Samurai Afro lá? Não, esse também é bom, mas o que eu tô tentando lembrar, acho que não é Sangue de Zeus também é muito bom, mas Muito teve um outro que lançaram que era sobre a mitologia nórdica. E aí, quando eu olhei aquilo, eu pensei assim, caramba, mano, os japa podia muito bem fazer um anime. Não foi o Castlevania, não, né? Não, sobre o candomblé, e colocar ali Ogum, Oxóssi e tal, porque eles não ia ficar um componente religioso, porque quando você fala sobre a mitologia grega, quando você fala sobre a mitologia nórdica, nunca tem alguém sentado e pedindo alguma coisa para aquelas entidades, entendeu? Nunca tem, você tá contando elas. E é sempre do jeito que você falou. Porque elas não são entidades, elas são humanos com superpoderes. Entendeu? Eles são humanos com superpoderes, o que dá sempre ruim. O The Boys fala. O The Boys, isso que eu ia citar. O The Boys é muito é isso. realidade. O The Boys é muito isso, são humanos com superpoderes. Entendeu? Então, desculpa, eu sei que hoje eu tô aqui como mediador, mas tá um papo tão legal. Eu queria escutar a Leide, porque ela ia falar, e pode falar, Leide. Depois pode falar, eu entro no ponto do Dicler e no seu também. Não, é o que ele estava falando, é isso. Entrou uma cultura pop que hoje as pessoas não sabem nem o que elas estão cultuando mais. Isso é verdade. Isso eu acho que nós concordamos. Sabe por quê? Porque não estudam, não lê, Isso. preguiça. E me permita citar a Bíblia. Os 10, 4, 6 diz, meu povo padece por falta de Por conhecimento. falta de conhecimento. E eu falo que hoje, até no nosso meio, eu falo que tá cheio de magista de cadeira. Sabe o que que é? É aquele que copia tudo que vê na internet, nunca sentou e nunca Curioso, leu o livro. aventureiro. Curioso, aventureiro. E isso é perigoso. Eu falo, acaba sempre morrendo no final. Não, até nós conhecemos de um debate, eu nem sei se pode ficar citando muito aqui. Pode. Mas nós conhecemos de um debate e foi engraçado que as pessoas, na hora do dízimo, as pessoas sentaram e o dízimo. E o pessoal achou que eu ia falar o que muitos falam. Aí eu assistindo um debate que depois eu vi a cara de alguns. Alguns fez assim. Ué. Trouxeram o cara errado? Aí nos bastidores. Você acha que vão concordar com o que eu falei agora? Você massacra. Nos bastidores, muitos chegaram em mim e falaram, pô, e aí eu ia lá sentar contra o dízimo. Eu falei, por que você não sentou ele? Ah, porque eu não tinha estudado a sua visão. Você entende? Então, mas assim, ó, é interessante, voltando no ponto do Dicler. Cara, o porquê eu não enxergo dessa maneira. Eu concordo e discordo. Parece paradoxal, mas vamos lá. Eu concordo que teve que fazer esse sincretismo para se proteger da Igreja Católica na época, que realmente oprimia e, se possível, até não matava igual na época, na Idade das Trevas, no século XV. Inquisição. Só que dava um jeito de matar também. Concordo. Concordo. Mas igual tem o Padre Cícero lá da cidade da minha mãe, Juazeiro do Norte, Juazeiro. de Ceará, muita gente tem o Padre Cícero como alguém muito bonzinho. Pesquisa a história dele. Você vai ficar horrorizado. Mas assim, o que acontece? Eu entendo essa ideia. Mas o João Calvino, eu sou calvinista, sou de tradição reformada, João Calvino mandou os dois primeiros missionários evangélicos, né, protestantes que vieram pro Brasil, na época até posterior dos jesuítas ali, foi João Calvino que enviou. Porque eles foram embora ameaçados de morte. E eles eram brancos. Então a Igreja Católica não estava ameaçando os negros, estava ameaçando qualquer um que era contra ela. A Igreja Católica brigou com a maçonaria. E a maçonaria, majoritariamente, eram brancos. Então a Igreja Católica não estava querendo demonizar os negros. Estava querendo ir contra todo mundo que era opositor dela, porque era aquela ideia que vem lá de Constantino. Estado e religião é uma coisa só, de controle. Tanto que você vê o Vaticano. O Vaticano é como se fosse uma cidade. Então tem essa mistura, que foi uma luta do protestantismo de fazer essa dicotomia. Então, Dicler, você não acha que não é uma questão pela cor? Aí eu concordo com o sincretismo ali para se proteger, mas isso não é algo só
das religiões de matriz africana. É algo que os evangélicos também tiveram que fazer. Foi uma luta que os evangélicos tiveram para ter templo, CNPJ, entendeu? Historicamente eu vejo dessa maneira. Eu concordo com você em muitos aspectos também. Mas eu acho que o assunto que nós estamos tratando aqui é o sacrifício animal. Eu não vejo aquele apontamento de dedo, igual eu estava citando, para o judeu que faz o ebó da galinha de girar na cabeça, entendeu? Então, outras culturas, eu queria só entender por que não é agressivo, por que não é nocivo o judeu. Você já pensou numa Entende? igreja hoje? Mas ninguém persegue o judeu. Não, peraí. Se um pastor hoje matar um cordeiro numa igreja, nenhum evangélico que tem um cérebro vai concordar com... Não, vai ter gente que vai concordar. Deixa quieto. Você fala assim, se amanhã vai ter pastor, você vai ter um monte de gente achando Se legal, você porque tem vai obreiro ser que bom. incorpora, se você tem obreiro que incorpora, se você Mas ó, ó um texto interessante pra vocês falar em cima desse texto, ó. Olha o que diz em Hebreus. Sombra das coisas futuras é uma frase bíblica, principalmente, aliás, em Colossenses 2,17, em Hebreus 10,1. Vai falar o quê? Que tudo aquilo que passou era sombra, que significa que as leis cerimoniais, as festas do Antigo Testamento, como sábados, lua nova, sacrifício, eram apenas prefigurações ou representações simbólicas do que haveria de vir, que era Jesus Cristo, a substância da realidade, né, que é o corpo, que veio para cumprir e substituir essas sombras. Então, nós veremos como um absurdo, assim como nós vemos nas religiões de matriz africana, se acontecer hoje. Entendeu? Então, se um pastor hoje fala, tá aqui na Bíblia, ó, Porque sai do sacrificar costume, o Isso, Sai do costume. sacrificar o cordeiro. Eu, como teólogo e como evangélico, vou falar, não, mas o cordeiro já foi sacrificado na cruz, não é pra fazer isso mais. Exatamente. Então, quando a gente demoniza ou olha com outros olhos, não é porque é negro ou porque tá Conclui. sacrificando animal. É porque é algo que pra nós não precisa mais, porque Cristo foi o cordeiro que morreu na cruz. É isso. Ó, pessoal, Barganha espiritual. só lembrando vocês A aqui. maior barganha espiritual foi Eu quero entrar nisso. Só lembrando vocês aí, pessoal, muito obrigado aí, pessoal, que tá mandando superchat. Daqui a pouquinho a gente já vai ler. Eu queria só abrir aqui pro Lucas Lima, que ele fez uma pergunta muito interessante aqui, que é: quem é contra ritual, parem de orar, pois isso é uma prática ritualística. Posso responder rapidinho? Posso responder rapidinho? Lucas, você está certo. Qualquer religião, qualquer ser humano pratica ritual. Por exemplo, eu acordo às 4:30 da manhã e até o final do ano eu fiz um propósito de fazer 100 flexões antes de sair de casa. Pra eu sair da zona de conforto. É algo meu. E é pouco. E eu faço... Beleza. Eu que não faço nenhum, então tô lá. Eu queria jogar essa na cara, Mas, mas pô, 4:30 da manhã, velho, tá bom. É um ritual. É um ritual, eu estou sendo ritualístico. Quem acorda todo dia às 9 da manhã para ler um livro, por exemplo, você cristão que antes de sair de casa dobra o joelho e ora, isso é ritual. Aí eu concordo que muitas pessoas demonizam a palavra ritual, mas porque é uma falta de conhecimento semântico. Toda religião trabalha com ritual. Então, E trabalha também com conjura, porque a oração nada mais é do que uma conjura. não, Você tá- até no original do até- hebraico, a palavra conjurar é invocar, é se comunicar. Invocar, se comunicar, Então, trazer algo pra você. O Sim, poder. a oração é um ritual, sim, somos Sim. ritualísticos. Na feitiçaria, o primeiro poder que nós temos é o poder da conjura, o poder da fala. Você vai conjurar algo, você vai pedir algo, você vai entrar em O problema conexão tá com no que aquilo. você vai conjurar e no que você vai pedir, né? Que aí é a Depende. discordância. Fala, né? No início da fala. Então, assim, a conjura é o poder da fala. Então, assim, o poder que tanto na sua igreja, como na minha feitiçaria, como no candomblé, no Ifá, é a fala. Nosso maior poder. Moisés já falou, abra-se o mar. Na verdade, não, né? Na verdade, não foi exatamente assim. deixa eu fazer uma pergunta Tá pra bom. vocês. Mas- Pessoal, Ah, eu não sei, eu não entendo, gente. Não sou católica, não leio Bíblia, não gosto, Mas tá tem que tudo saber bem. mesmo, né, gente? Você não conecta Vou fazer, Exatamente, obrigada. vou fazer uma pergunta pra vocês e vou querer que vocês comentem a resposta. Eu entendo do que eu falo pra vocês que eu vivi dentro do candomblé e dentro da religião cristã, que existem pessoas que pedem pelo mal, mas que pedem para aquilo que é bom, para aquilo que elas entendem o que é bom. Elas pedem para o mal. Entendeu? Então eu queria entender de vocês o seguinte, ó, vocês
Cadê aqui, ó? É possível atingir um cristão com algum ritual? Você já passou por situações em que não tinha chance de fazer algo a respeito, pois essa pessoa tinha uma proteção divina? Mais uma vez, pessoal, eu vou só reiterar aqui. Não é que eles me fizeram isso, ó. Acuse a feiticeira de fazer algo. Ou contrário. Gente, eu vou repetir pra vocês. Não trouxe meu caldeirão, porque aí ia ser vingança, que eu ia queimar todo mundo. Brincadeira. São perguntas que estão saindo das vozes da minha cabeça e eu estou fazendo aqui. Claro. Vai lá. Fazer só uma introdução a respeito do bem e do mal. O mal, ele é vivo dentro das pessoas e isso eu acho que é unânime, todo mundo concorda. Concordamos. Só que a filosofia de algumas práticas religiosas de matriz africana, a gente entende que o bem, ele também é relativo. Por que o bem, ele é relativo? Uma mãe, ela nunca vai querer um mal por filho, mas se o filho tem uma alma artística e ela reza na cabeça dele querendo que ele seja advogado, mas ser advogado para ele não é bom. Então o bem, ele é relativo. Então essa questão entre o bem e o mal, ela é muito polêmica. Muito Então tênue, acho né? é uma linha muito tênue, porque o que é bom para mim não é bom para você. Você é educador físico, você faz o mesmo treino para todo mundo? Não. Mas o treino é bom pra todo mundo. Olha o corte hoje, gente. Mas, Lu, me explica. Tipo assim. Gente, procuram, porque tem. Eu sou voodooísta também. Então a gente aprende. Você aprende as práticas, as técnicas de feitiçaria pro bem e pro mal. Cabe a mim, como pessoa, usar isso ou não. Chega muita gente em mim. Ai, você faz isso, você faz aquilo outro. Não. Porque é aquilo outro contra um outro. Contra uma outra pessoa. Mas por quê? Porque às vezes nem o outro fez nada. É o próprio ego da pessoa. É o próprio ego. Você não faz então. Quando a gente faz alguma coisa, eu faço o quê? Espelhos de reverso. Se você quer me mandar algo, esse algo vai voltar para você. Então você faz o mal. Eu não estou fazendo mal. Você tá me mandando mal e o mal tá voltando para você. O que é o mal? Depende do seu conceito. Foi o que o de Claire perguntando pro falou. teu conceito. Depende Porque do o seu de Claire conceito. apresentou um conceito, eu queria saber se é o mesmo seu. O mal, pra mim, depende muito. Se vier pra minha mão, assim, vier um pedófilo e falar pra mim, Lady, destrói ele, eu não penso duas vezes. Se vier uma mulher que foi estuprada, eu não penso duas vezes. Isso pra mim não é um mal, isso é justiça. O mal pra mim é você quer fazer maldade pelo outro pelo simples fato do seu ego estar elevadíssimo e você não aceitar aquela situação que você tá vivendo. Isso é o mal. Tá, mas o conceito do satanismo não tem um conceito faça o que tu queres? Não. Tem ética. Sua vez. Ética. Vai lá. Quer falar, Vitor? Você tá calado, ou você quer que eu falo? Vou deixar você continuar e complementa. Não, é que assim, eu vejo muita contração, Lady. Com todo respeito. Porque assim, tá. O mal que a pessoa fez, bateu em mim e voltou pra ela. Aí eu falei pra você, me defina o que é o mal. Eu preciso dessa definição pra eu ter um ponto de partida. Porque o mal é uma energia. Porque pra mim o mal é a ausência do bem. É a ausência uma de energia. Deus. É uma energia. Então, por exemplo, você falou, não, você viu alguém que estuprou aqui, alguém que fez algo mal, pra mim é justiça. Sim. Então você acredita que a justiça parte dos homens? Pode partir também. Se eu Então, tenho poder de feitiçaria nas minhas mãos, eu posso fazer justiça assim. então essa energia, ela é tão forte que ela é manipulada pelos homens. A energia que cria é manipulada pela criatura. Olha como o relativismo leva a problemas morais, inclusive do bem e do mal, e filosóficos incongruentes e contraditórios. Não, é que você não acredita naquilo que eu acredito. Eu acredito. Não, você não acredita. Acredito. Não, você não acredita. Por que eu não acredito? Você não acredita na minha força, na força que eu, na energia que eu moldo. E essa energia é uma energia Eu palpável, acredito sim. que a energia existe, mas é ela que tá te moldando, inclusive por você pensar assim. Não. Você porque só você pensa que pensa tá no diferente controle. de mim. Porque você É porque, pensa assim, ó, diferente de mim. Essa garrafa aqui, ela foi criada. Ela tá no controle ou eu tenho que manipular ela? Quem criou, controla. Se a energia criou, ela controla. A diferença é que o eterno, para aqueles que foram chamados e escolhidos pela sua soberania, vai ser controlado, confrontado Sim. e moldado. É o que eu falei. É o ego. Agora,
A Ué, Leide acredita que ela que vai moldar a energia e vai usar da maneira que ela quiser. Você tá pondo palavras Mas na você minha boca. acabou de falar. Não, eu falei que eu posso sei. usar essa energia pro mal? Posso Então usar essa energia é uma pro energia mal. tão fraquinha que eu manipulo ela. Não, não é uma energia fraca. Não Mas é eu manipulo ela. Mas você não conseguiria. Porque você não tem o conhecimento. Só a que eu Leide, tenho, só a e não Leide tem- agora. E Vai, não Leide. tem o acesso que eu tenho a essas energias. São 30 e tantos anos estudando, estudando várias técnicas de feitiçaria para eu conseguir moldar essa energia. Você não está entendendo porque você não pratica. Não, uma coisa, você segue um Deus que nós não chamamos de demiurgo, que é para você é quem controla a sua vida. Entendeu? Sim, você reverencia e ele controla. Ele não a sua controla a minha vida, ele controla tudo. Ele é o criador. Então tá. Então você acredita numa energia maior que a sua, assim como eu. Eu acredito no meu Exu, eu acredito no meu Ixá. Eu acredito numa Eu sei energia que maior você de acredita. evocação, sim. Por exemplo, essa cadeira ela serve pra subir em cima e trocar a lâmpada? Se outro estiver segurando, sim. Eu tenho apoio espiritual. Ela serve? A Serve. cadeira, então dá pra subir numa cadeira e trocar a lâmpada. Dá. O propósito dela é alguém subir em cima dela ou é alguém sentar? Alguém sentar. Então eu só acredito que tudo que você tá falando, eu acredito que serve mesmo. Mas o seu propósito não foi esse. Você escolheu isso. Deixa eu fazer uma pergunta Eu pra fui você, escolhida. então. Eu fui escolhida. É o que a gente Você chama não de entende. a lei da semeadura, né? Exato. Não tem como você plantar cebola e colher morango. Exato. Mas Isso é é o que impossível. você acredita, entendeu? Não é porque eu trabalho com essa energia que eu sou uma pessoa ruim. É que tentam demonizar o tempo inteiro quando você fala, eu sou uma luciferiana, eu sou uma satanista, eu trabalho com Dharmas, eu trabalho com Exu, eu trabalho com Orixá. Mas não é isso. Você discorda da vingança, então. Não discordo em certos casos. Então você é vingativa. Não. Eu não sou vingativa. Peraí. Mas, olha, se eu tiver... É o que eu falei pra você. Hum. Se eu tenho um poder moldável na minha mão, se eu tenho uma energia e eu posso usar, eu tenho ética. Ética religiosa, ética pessoal. Eu não vou sair usando o mal por usar. Eu sei manipular essa energia? Sei. Mas eu não vou sair aí porque, eu discordei de você, eu vou te fazer alguma coisa. Não é assim Israel. que funciona. Qual a diferença da energia que ela fala que movimenta? Qual a diferença disso para a energia de quando você ora e cura alguém? Exato. Vamos lá. A diferença, ela é muito gritante. A oração do justo pode muitos seus efeitos, a Bíblia diz. Mas que efeito? O efeito que está no propósito de Deus. Deus não é um ser, não é um Papai Noel que eu oro e ele vai vir com um saco cheio de presentes para fazer o que eu quero. É, ele não é um gênio. Ele não é o gênio da lâmpada, que você realiza 3 pedidos. Então, quando a Bíblia fala que a oração do justo pode muitos seus efeitos, alguns falsos mestres vão ensinar, se você orar com fé vai acontecer. Não, se não for da vontade de Deus não vai acontecer. Ele é soberano. Deus é tão poderoso que eu tentar, cogitar, moldá-lo pro meu beneplácito, pra minha vontade, é uma utopia. Não tem, é impossível. Por isso que eu tô falando que a energia que a Leide tá apresentando é uma energia fraca, porque eu moldo ela. Então você não tá. Então o que você está dizendo é que você não está no comando. Eu não oro para os meus desejos serem realizados. Eu oro para que a vontade de Deus seja feita. Mas eu conheço o fulano orou errado, entendeu a Bíblia errado. A Bíblia não ensina isso. Até O porque- próprio Jesus falou: Se eu não quero morrer, pai, eu não quero ir para a cruz. Contudo, seja feita a tua vontade. E Deus falou não pro seu próprio filho. Não vai falar não para mim? Eu vou manipular a energia? Exatamente. Essa energia é fraca, me desculpa. Não, não é fraca. Você não conhece do que você tá falando. Como eu me permito conhecer o que você tá falando, é o que você falou. Você põe seu joelho Pra no eu saber sol? que cocaína é errado, eu tenho que cheirar? Não. Então, pra eu saber que essa energia é errada, eu não preciso conhecer. Por que não? Porque aí vem a ignorância de você... Então, quem não cheira cocaína é ignorante. Não, você tá fazendo um paradoxo totalmente diferente. Paradoxo? Nós estamos falando assim de religiões... Comparativo, eu tô fazendo um comparativo. Né? De religiões, nós não estamos falando. Nós estamos falando assim, que na sua religião, se você dobra o seu joelho No no chão, islamismo, você tem que matar, esquartejado quem pensa diferente de você. Eu tenho que conhecer pra saber que é errado? você é muito intransigente. Você é muito intransigente. Não, você só tô usando a lógica. Não, você quer provar Eu uma gosto coisa de que você não Aristóteles. consegue. Você simplesmente... Você faz conjura, você senta no chão, você ajoelha, você faz troca sim, você faz troca energética. E é isso que a gente acredita. Em trocas O problema é energéticas. semântico. Não é.
Quando eu digo, eu vou rezar para que ele Exato. se lasque, ele vai se lascar? Bom, Deus vai olhar pra você e vai falar, não entendeu nada do evangelho. Até porque Se ele se lascar, Tem muitas pessoas que e se fazem ele, isso. e se ele se lascar? Não, então- Ignorantes. Ignorantes. Então, Mas isso aí acontece até mesmo dentro das igrejas. Isso a igreja exatamente, chama obrigado, de Vitor. feitiçaria. Exato. Isso, a própria igreja, a própria Bíblia diz que isso é oração contrária. Oração contrária é feitiçaria. E tem Feitiçaria igrejas que entendeu? fazem E isso. tem igreja que faz foi o isso. que eu critiquei, o movimento neopentecostal. Exatamente. Que é errado. Porque Mas e se o ele é uma pessoa ruim? Se o ele está acabando com um país e alguém diz assim, ó, nós temos que rezar para que se ele tenha um câncer. Então, Se ele é ruim, tô falando, e se ele for ruim? Jesus falou. Exato. Foi o que eu Jesus falou falei. pro ladrão da cruz. Tinha 2 ladrões, tá? O ladrão da direita e o da esquerda. O ladrão da esquerda não se salvou. Explica que é na esquerda da cruz, porque senão... Rapaz. Qual que era? PSOL e PL. Normalmente na Bíblia, cara, de verdade, numa Bíblia da Bíblia, tudo que é de esquerda é ruim. Eu acho que até nas eleições de Matheus também. Mas Generalizando. Gente, ele está generalizando, querendo um corte lindo. Vamos mostrar quem agiu pra ele. meu Deus. Não, vamos Não, lá. mas vamos lá. Tinha 2 ladrões. Certo. Os 2 estavam atacando Jesus. Você não é o Messias? Por que você não tira nós daqui? Olha o egoísmo. Olha a barganha. Se você é o Messias, tira ele daqui que a gente vai te seguir. Os 2 estão indo contra Jesus. Só que a atitude de Jesus, ela foi tão sábia. O silêncio fala muito. Entendeu? No debate, eu recebi uma mensagem de umas participantes do debate falando que eu chamar um dos participantes de fedelho era um desrespeito. Aí eu fui ver a participante falando que eu tinha que estar em Tremembé, que eu tinha... que quem escravidou lá atrás eu participo da mesma ideia, escravagista. Aí eu falei, pô, chamar alguém de fedelho, que no dicionário significa jovem mal criado, é desrespeito. Agora falar que eu tenho que estar em Tremembé não é, mas enfim. Então, tinha 2 ladrões e o que Jesus ensina? O silêncio fala muito. E aí, um ladrão continuou atacando Jesus. Esse não teve a salvação. Agora um viu em Jesus e falou, pra alguém ter essa atitude, essa inteligência emocional, pra alguém ficar em silêncio depois de ser atacado, só pode ser realmente o Messias, o Filho de Deus. E ele fala, o que eu faço pra adentrar no reino? E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão não se batizou, não foi pra culto, o ladrão não deu glória a Deus, aleluia. Ele só morreu e foi pro reino. Por quê? Porque não é sobre nós. É sobre ele, tudo é por ele, para ele, provém dele todas as coisas. Então eu não sou salvo pelo que eu fiz, pela energia que eu manipulei, pela caridade que eu pratiquei. Eu não mereço o céu. Eu não mereço o céu. E por que eu vou pro céu? Mas pro inferno. Não, não. Eu não mereço o céu, Lady. Olha aqui, eu não mereço o céu. O que eu mereço é o inferno mesmo. Ótimo. Entendeu? Eu sou o maior pecador de todos os homens. Se colocasse aqui tudo que eu já pensei, ninguém me chamaria de pastor, ninguém me seguiria. Porque eu sou um miserável pecador, eu não sou perfeito. Só que Deus é tão bom, é sobre ele, e ele me resgatou, ele me tirou do ateísmo. Eu tive uma experiência lá na Rio das Pedras, não sei qual foi a experiência do negão, mas eu tive uma experiência sobrenatural, e Deus, ele se revelou a mim. Ele me encontrou, não foi eu que encontrei ele, que manipulei ele, não foi a religião, não. Jesus me encontrou, não foi placa de igreja, nada. Jesus me encontrou. E eu tô com ele desde então. Então, assim, não é sobre o que nós fazemos, o que nós manipulamos. É sobre a vontade dele, é nisso que eu creio. E a vontade dele é soberana, Lady. Eu não manipulo essa Você viu vontade. que não respondeu o que eu perguntei, mas Eu beleza. esqueci da pergunta. O que eu perguntei é o seguinte. Se o pastor sobe lá no púlpito, certo? Lá no púlpito, né? Sobe lá no púlpito e diz a seguinte frase: vamos orar para que o Senhor mande um câncer para esse fulano de tal que está acabando com o Brasil. E o fulano realmente está acabando com o Brasil. Então, tipo assim, o que eu quero entender é: se o fulano se ferrar ou se o fulano não se ferrar, o que isso significa? É a vontade de Deus. A vontade de Deus. Vamos pôr, ele morreu de câncer. Não é porque eu sou evangélico que eu não acredito em coincidências. Teve coincidência. Porque do mesmo jeito Mas que... não foi o seu pedido. O seu pedido Não foi a foi. coincidência. Porque do mesmo jeito que um cristão tá orando pro presidente, um mau cristão tá orando pro presidente morrer, tem outro que tá orando pra ele viver. Uhum.
A vontade de Deus é soberana. A nossa oração é um mecanismo que Deus deixou para os homens para se comunicar e relacionar com ele. Uma coisa é oração, outra coisa é pedição. É porque as pessoas acham que oração é pedição. É o Papai Noel, o gênio da lâmpada. Oração é, Senhor, qual decisão eu tomo hoje? Oração é, Senhor, me ensina a amar mais a minha esposa, que eu tô dando mancada com ela, era pra eu ajudar ela, mas em casa Eu eu tô sei que ajudando. isso seria de uma Entendeu? soberba gigantesca. Porque pra mim, você imaginar o que Deus pensa é bem soberba. Mas tipo assim, você acha que nessa hora, né, você acha que nessa hora ele condenaria quem? Na oração? É. Se o cara ora por isso daí, do que eu falei, quem você acha que Deus Ambos. Ambos, porque é o seguinte, se é um fiel, por exemplo, que ele não tem a sua ciência daquilo que ele tá fazendo, vamos supor que ele é um ventrilo, um boneco. Tudo que for falado ele vai tomar a sério. Ele vai ser condenado por quê? Porque ele acabou cometendo isso. E o pastor, por quê? O pastor sabe o que é certo e o que é errado. E foi o que eu falei. O que o pastor tá falando é, faça uma oração contrária. Não é isso que Jesus ensina na oração. Até na própria oração do Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, primeiro ele apresenta a soberania de Deus, e depois que ele faz a petição, ele fala, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje também. Perdoa Então, as nossas ofensas e seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. A vontade de Deus é feita.